Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Agência Falcon, o programa Direito em Destaque. Eu sou a professora Carla Vidal, da Faculdade Marta Falcão, professora de Direito do Trabalho, Ordem Trabalhista e Prática Simulada Trabalhista. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista e os seus efeitos, tentar fazer uma leitura aí desse 1 ano de vigência da reforma. Então, a gente começa com os números, né? Reforma trabalhista, estabelecida pela Lei 13.467 de 2017, começou sua vigência em novembro de 2017 e apresenta em números para a gente uma retração considerável de demandas nesse 1 ano de vigência da reforma. Para vocês terem uma ideia, o TST lançou uma planilha explicitando uma retração de quase 40% na propositura de demandas no comparativo do ano de 2017 para 2018. No ano de 2017, cerca de 2 milhões de ações foram propostas e no ano de 2018, 1.287 ações foram propostas, 87 mil ações foram propostas. Essa retração é reflexo, né, dessas alterações, sobretudo na parte do processo, fixando honorários de sucumbência, né, não concedendo a justiça gratuita de forma tão automática, levando aí a discussões da própria inconstitucionalidade dos dispositivos. Temos muitas ações de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal discutindo vários temas da reforma e talvez seja por isso, ainda nesse período de elasticidade, que nós precisamos aguardar o posicionamento dos tribunais, dos próprios magistrados, acerca da leitura desses novos dispositivos. Mas o que muda, né? O que mudou substancialmente, assim? Nós temos novidades com relação a temas pontuais de direito material e de direito processual. No direito material, por exemplo, a gente teve uma alteração relevante no que se confere ao tema de tempo à disposição do empregador. A CLT incluiu um artigo, um parágrafo num dispositivo, excluindo que quando o empregado, não obstante ultrapassar aqueles 5 minutos, que já não são considerados como jornada extraordinária, né? Ele permanecer na empresa por ato volitivo seu, para um descanso, para uma higiene pessoal, para um lazer, para um estudo, para a própria troca de uniforme, não seria considerado tempo à disposição. Nesse último aspecto, no que se refere à troca do uniforme, configura-se tempo à disposição desde que seja obrigatória a troca do uniforme nas dependências do empregador, o que é característico de algumas atividades específicas. Um outro tema muito importante também e que traz discussão dentro e fora da academia é a sobreposição do negociado ao legislado. Essa interpretação vem quando nós analisamos o artigo 8º da CLT, que confere uma grande parcela de possibilidades de negociações através de acordos e convenções coletivas e, ao mesmo tempo, limita a análise das autoridades da Justiça do Trabalho apenas no que se refere aos elementos do negócio jurídico. Nesse sentido, nós temos os sindicatos representando as partes nos acordos e nas convenções coletivas, né? E uma outra celeuma com relação ao sindicato foi traçada, uma vez que já não são mais obrigatórias as contribuições sindicais, elas demandam a anuência expressa do empregado, mas ao mesmo tempo que diminui-se um pouco essa receita, aumentou-se a responsabilidade dos sindicatos para negociar no que se refere à representação dos trabalhadores e das empresas. Então, um outro tema também muito importante, que, não obstante já existirem os controles telemáticos informatizados, né, os meios de controle telemático informatizados para o sujeito trabalhador que não estava nas dependências físicas da empresa, expressamente a CLT fez a inserção através de um dispositivo, tratou com muito carinho o teletrabalhador, destilou a ele um artigo específico para isso, que é o artigo 75A. 75A
até 75E da CLT, tratando especificamente sobre o teletrabalho, dizendo o que ele é, como ele deve ser fixado, a obrigatoriedade da sua fixação por escrito, mas ao mesmo tempo ele também insere o teletrabalhador no artigo 62, que é o artigo que exclui da tutela de controle de jornada. Por conseguinte, o teletrabalhador ele não faz jus às horas extras. Tá? Na sequência, tivemos uma alteração, que é uma inserção expressa de dispositivos, especificamente o artigo 223, AG da CLT, tratando uma abordagem que vem ultimamente sendo muito discutida na mídia, que são as reparações por dano extra patrimonial. O dispositivo ele é expresso em colocar um critério objetivo de quantificação. Teve a medida provisória logo ali 3 dias depois da publicação da lei da reforma e ela não foi então transformada em lei e, como a gente usa a expressão, ela caducou, voltando a vigorar então a 13467. A medida provisória andou bem relativamente, quando no critério de indenização por dano extra patrimonial, um pedido, por exemplo, de dano moral, ou de dano existencial, ou de dano estético, ela andou bem em dizer, olha, vamos quantificar no sentido da lesão ser leve, ser grave ou ser gravíssima e fazer a multiplicação pelo teto previdenciário. Mas com a queda da MP, essa quantificação volta para o salário contratual do empregado, o que grita uma discriminação enorme com relação à indenização, porque se você sofre uma lesão grave e recebe um salário mínimo, você tem o parâmetro multiplicado pelo salário que você recebe. Se você sofre uma lesão grave, e ganha, por exemplo, R$4.000, você tem a lesão reparada pela multiplicação. Então, o critério discriminatório, temos a inconstitucionalidade desse dispositivo sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, mas é uma mudança também que, apesar de ter colocado a CLT cuidando especificamente disso, porque nós buscávamos amparo nas disposições da legislação do Código Civil, por exemplo, no que se referia às indenizações, ou nos dispositivos constitucionais, de modo geral. Então, agora a gente tem uma disposição específica, o que obriga a sua utilização, não só de forma supletiva, Nós temos a disposição expressa na CLT, então, a priori, poderíamos falar até de se afastar a aplicação dos outros dispositivos não tão específicos assim, no que se refere a essa reparação por dano extra patrimonial. E, na sequência, também, com algumas disposições sendo discutidas, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma figura que foi criada, a meu ver, de certo modo, relativa a uma mudança que eu considero positiva, relativamente positiva, uma vez que oferece oportunidade para o reconhecimento de vínculo empregatício para certos trabalhadores. O contrato intermitente, ele é um contrato que vai ter períodos de atividade e períodos que a gente chama de inação, são períodos de inatividade. O trabalhador é chamado, ele anui naquele convite, tem os períodos expressos na CLT para ele aceitar esse convite, e o que ocorre é que ele dando o aceite, dizendo, olha assim, eu vou trabalhar para você no dia tal. Na ausência dele a esse trabalho, numa recusa injustificada, ele paga o que a gente chama de uma multa reparando a sua falta. Então, no próximo dia que ele fosse trabalhar e recebesse, ele receberia 50% a menos, é o que se refere à multa. Então, aí já começam as discussões referentes, talvez até à transferência do risco do empreendimento dentro das teorias de relação de emprego e trabalho. Mas, no geral, eu vejo como uma mudança positiva, uma inserção salutar, porque dá-se oportunidade para um trabalhador autônomo que talvez nunca tivesse a sua carteira de trabalho assinada e agora ele vai ter essa oportunidade. Alterações também com relação a férias, desde a possibilidade de partilha em 3 períodos das férias, entre outras disposições, o acordo para a extinção do contrato de trabalho, subtraindo as antigas, na tentativa de se evitarem as antigas fraudes daqueles acordos entre empregado e empregador, são mudanças extremamente relevantes na parte do direito material.
Com relação ao direito processual, nós temos uma instrução específica, uma instrução normativa do TST, né, que põe uma certa calmaria do período de utilização das normas de processo com a reforma. Então, nós aplicamos as normas processuais nos processos distribuídos a partir de 11 de novembro de 2017, né? E aí nós aplicamos todas as alterações. Essas alterações, elas vão desde prescrição intercorrente até honorários periciais e sucumbência. Então, a figura da prescrição intercorrente, ela vem estabelecida no dispositivo da CLT, abarcando a possibilidade, né, já nas fases de existência de crédito, o juiz fazer a aplicação da prescrição intercorrente, né? Ela vem estabelecida especificamente no artigo 11 da CLT, e aí ele recebeu a inserção de 3 parágrafos que abordam especificamente essa questão para tratar no curso do processo, ventilando inclusive a possibilidade do magistrado aplicá-la de ofício em algumas situações. Uma outra temática também muito importante, né, é justamente no que se refere à aplicação da multa por litigância de má-fé, inclusive a testemunha, né? O princípio da primazia da realidade aplicado na seara justo-trabalhista dá uma relevância importante para os depoimentos testemunhais, dá uma relevância importante para as situações fáticas que ocorrem no odierno das relações trabalhistas, mas chama uma responsabilidade agora para isso, né? Disposições expressas de litigância de má-fé no processo, e um desdobramento desse, em efeito cascata, atinge a testemunha, pelo seu falso testemunho, por dificultar, por não narrar uma verdade condizente ou estar tendenciosa no processo. Então, também é uma alteração positiva, né, que influencia na efetividade e na celeridade do processo. Prestação de informação falsa, no geral, que vai levar à condenação por litigância de má-fé a uma testemunha nos autos, né? E outras temáticas que estão com discussão. A gente vive um período de elasticidade, um período de plasticidade dessas alterações. Alguns tribunais, né, dos 24 TRTs que existem, alguns já editaram um entendimento de como vão aplicar as questões, por exemplo, com relação à possibilidade de condenar o reclamante na ausência da audiência pelas custas, né? A próprio deferimento da justiça gratuita não está atrelado à percepção salarial, porque a disposição hoje da CLT é que seria um deferimento automático, digamos assim, para aquele trabalhador que ganha até 40% do teto previdenciário. E o que ganhasse mais que isso, talvez tivesse que provar isso no processo. Então, nós não sabemos ainda como isso vai ser aplicado efetivamente. A disposição está lá, né? Do que se tem até hoje com relação às inconstitucionalidades, são as orientações de que aplique-se nos termos das modulações constitucionais, né? E aí a gente vai para a alça do acesso à justiça, de não ser um dificultador. Então, existem alterações de processo que são um freio realmente, talvez no afã de evitar tantas demandas aventureiras, né, que são típicas no judiciário trabalhista, infelizmente. Não obstante tratar de um direito super relevante, que aborda na grande parte das vezes parcelas de natureza salarial, e não obstante isso, nós presenciamos ao longo aí da existência da Justiça do Trabalho muitas lides aventureiras, né? Valores de causa exorbitantes que não condiziam às vezes com a relação de emprego experienciada por aquele reclamante. Então, talvez a intenção do legislador tenha sido essa, né? O que já é aplicado nas outras searas do direito. Então, temos que aguardar essas novas modulações, né? Só depois do julgamento de vários casos semelhantes, a gente vai poder começar a formatar um novo entendimento e entender quais são as posições dos tribunais e dos magistrados sobre o assunto, né? As temáticas específicas das ações, né, no Supremo Tribunal Federal abordam essa questão do dano extrapatrimonial, né, a quantificação, essa objetificação do dano, né,
a temática com relação à atividade insalubre pelas gestantes e pelas lactantes, né? É um tema importante. A gente pleiteia aí que sejam rapidamente julgadas essas ações, porque há um necessário cuidado com a saúde da mulher, sobretudo a saúde de mulher gestante e lactante. A temática que envolve mesmo a imposição à parte vencida, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, né? A possibilidade do pagamento dos honorários periciais e dos honorários advocatícios. Então, dentro de todas essas alterações, né, fica o questionamento no que se refere como serão os novos posicionamentos dos magistrados, como a Justiça do Trabalho vai se posicionar sobre isso, né? Porque a relação de trabalho ou a relação de emprego, ela é uma relação que grande parte dos seres humanos vai experienciar. Então, a temática que envolve os direitos trabalhistas, ela é interessante para grande parte da sociedade, porque diferente de talvez algumas relações afetivas, amorosas, emocionais, né? O sujeito pode escolher não se casar, pode escolher não ter filhos, mas uma relação de trabalho ou emprego, grande parte da sociedade vai experienciar. Então, já era hora da temática que envolve o direito do trabalho e o processo do trabalho ter uma relevância, ganhar um espaço de discussão e reflexividade, que é a maior intenção nossa fazendo a divulgação desse spoiler de 1 ano da reforma trabalhista. Então, seriam essas as minhas contribuições iniciais, né? São temas de reflexão, são temas de elasticidade, não temos decisões estanques, temos afastamento da aplicação de algumas súmulas, mesmo não estando canceladas em verbete expresso, mas são incompatíveis com as disposições da reforma. Então, é um período de elasticidade, de novas interpretações, né? Produção de textos, artigos, justamente para a gente discutir e burilar melhor essas ideias. Então, pessoal, a minha contribuição era essa. Espero que vocês curtam e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.